todos e a todas, o meu nome é Teresa, bem-vindos a mais um episódio de A Faraway Tea. Hoje temos uma edição especial para vocês, gravada diretamente de Calais, no norte de França, onde eu e a Susana estamos neste momento a trabalhar em colaboração com a organização Mobile Refugee Support. O episódio de hoje é por isso focado na situação migratória desta região, uma vez que temos percebido que muitas pessoas desconhecem o que se passa por cá ou a gravidade do que se passa por cá. No norte de França, em particular na região de Calais e Dunkerque, perto da fronteira franco-britânica, estima-se que existam neste momento cerca de 1.200 migrantes e refugiados, mas no passado este número chegou aos 10.000. Há uns anos atrás, em 2016, quando o número de pessoas atingiu o seu pico, a polícia iniciou trabalhos para desmantelar a chamada Jungle, que era na altura um grande campo onde cerca de 8.000 migrantes viviam. Esta destruição do campo foi fortemente criticada na altura porque teve início quando ainda cerca de 1.200 menores não acompanhados viviam no campo e que, portanto, ficaram totalmente desprotegidos. E, de facto, 3 dias depois do início do desmantelamento do campo, enquanto ainda decorriam as operações, um enorme incêndio deflagrou, destruindo totalmente o que restava do campo, o que obviamente deixou centenas de menores sozinhos, em situação de enorme vulnerabilidade, uma vez que as autoridades não foram capazes de encontrar uma solução de abrigo para eles. Muitos destes menores tinham família no Reino Unido e esperavam poder fazer a travessia para o país através dos mecanismos de reunificação familiar e, com a destruição da Jungle, acabaram a viver na rua, sem qualquer apoio organizacional que os ajudasse neste procedimento administrativo. Como é claro, a demolição do campo não acabou com a situação dos refugiados e imigrantes em Calais, apenas tornou tudo mais difícil, como acontece sempre que assistimos a estas medidas políticas drásticas e agressivas. E este processo também dificultou a disponibilização de ajuda humanitária por parte das organizações e de voluntários, uma vez que toda a população migrante e refugiada ficou bastante dispersa nesta região, no norte de França. Portanto, desde essa altura, desde há 5 anos atrás, que as pessoas vivem em acampamentos improvisados, sem qualquer estrutura de apoio. Desde a demolição da Jungle, em 2016, tem havido uma política administrativa de nenhum ponto de fixação para os migrantes se estabelecerem, com o objetivo de impedir a formação de outro grande acampamento. Mais à frente neste episódio vamos explorar um bocadinho mais as táticas desumanas que a polícia francesa usa para fazer cumprir esta política, mas antes disso gostava de esclarecer algumas questões sobre o contexto migratório desta região. Porque é que este é um ponto de aglomeração, digamos assim, de migrantes e refugiados? Porque é o local onde é possível fazer a travessia para o Reino Unido, onde muitos refugiados querem pedir asilo e proteção humanitária e muitas vezes também reunir-se com as suas famílias que chegaram ao país antes deles. Também há aqui muitos casos de pessoas oriundas de países onde claramente a sua segurança e os seus direitos humanos estão ameaçados, como é o caso do Kurdistão, Iraque, Irão, Sudão ou outros, e que já viveram em países como Suécia, Alemanha, Dinamarca, muitas vezes por 4, 5, 6 anos, e que viram as suas vidas totalmente viradas do avesso quando estes países, depois de tantos anos, decidiram negar-lhes a permanência no país e os ameaçaram com deportação. E o Reino Unido acaba por ser uma espécie de última esperança para estas pessoas. Há anos que se pede uma passagem segura para que os refugiados possam chegar ao Reino Unido, mas até agora nenhuma solução foi proposta. A única opção legal que existe é solicitar reunificação familiar, quando as pessoas têm algum familiar já no Reino Unido a viver, mas o que sabemos é que os serviços de reunificação familiar não funcionam ou funcionam muito mal. Ou seja, deveria ser possível para um refugiado que está no Reino Unido conseguir trazer para o país os seus filhos, cônjuge ou pais, mas de facto esta metodologia falha, não só no Reino Unido, como aliás em grande parte dos países da União Europeia. Portanto, a única solução disponível é realmente fazer esta travessia ilegal para o Reino Unido, como infelizmente é a única hipótese que os refugiados têm para chegar a qualquer país da União Europeia, através de travessias ilegais, recorrendo a smugglers e traficantes, arriscando as suas vidas, uma vez que não existem vias legais e seguras. Como é que é feita esta travessia? A travessia dos migrantes de Calais e Dunkerque para o Reino Unido pode ser feita de barco ou de caminhão. A travessia marítima é feita através do Canal da Mancha, pode demorar entre 5 a 12 horas, dependendo das condições do mar.
Esta zona é muito afetada por fortes tempestades e vento forte e, na verdade, o Canal da Mancha sempre foi visto como uma travessia marítima muito perigosa. Apesar de não existir um registro oficial do número de pessoas que já perderam a vida nesta travessia, serão certamente centenas nos últimos anos. Uma das tragédias mais recentes ocorreu em outubro, quando uma família iraniana morreu ao tentar atravessar o Canal da Mancha. Um pai e uma mãe de apenas 35 anos e 2 filhos de 9 e 6 anos perderam a vida. Eles tinham ainda um filho com pouco mais de um ano que nunca chegou a ser encontrado. Para terem noção dos números, estima-se que em 2020 cerca de 7.400 pessoas tenham chegado ao Reino Unido através do Canal da Mancha em pequenos barcos, o que significa que muitas mais pessoas tentaram fazer a travessia e falharam, porque o feedback que nós recebemos das pessoas que conhecemos aqui e com quem falamos é que são necessárias muitas tentativas até efetivamente uma travessia ser bem sucedida. Relativamente à travessia terrestre, ela é feita através do Eurotúnel. O Eurotúnel é a única forma de chegar ao Reino Unido por via terrestre e, portanto, o tráfego de caminhões que diariamente usam esta travessia como rota comercial é imenso. Por este motivo, os migrantes e refugiados escondem-se nos vagões de carga e nos caminhões e tentam fazer assim a travessia. Na maioria das vezes, claro, são detectados pela polícia e devolvidos novamente à França. Os relatos que temos ouvido são horríveis. Muitas vezes os migrantes entram em caminhões que vão para outros locais que não ao Reino Unido e acabam por ficar muitas horas dentro dos contentores, ficam sem comida, sem água, sem oxigênio e infelizmente muitos migrantes e refugiados perdem as suas vidas assim. Acredito que se recordem de um caso, há pouco mais de um ano, de 39 pessoas, incluindo mulheres, oriundas do Vietnã, encontradas mortas dentro de um caminhão, precisamente no Reino Unido. A causa de morte foi a falta de oxigênio. E por aqui ouvimos muitas histórias semelhantes. No outro dia, um rapaz, oriundo do Kurdistão da Síria, partilhava algumas das suas histórias de travessia e, como ele tinha medo do barco, tentava todas as noites fazer a travessia de caminhão e num dos dias tentou chegar ao Reino Unido dentro de um caminhão frigorífico. Ao fim de 8 horas, o caminhão continuava em andamento e ele acabou por ligar para a polícia para o irem salvar. E muitos fazem o mesmo, com fatos de neve, correndo, entram em caminhões que não fazem ideia o que é que está lá dentro. É muito perigoso e é desesperante imaginar ter de passar por isso. E pior, ter de fazer este tipo de travessia tantas vezes com crianças e bebés. Acho mesmo importante reforçar que as pessoas que pretendem pedir asilo no Reino Unido só o podem fazer quando pisam solo britânico. Não existe uma forma legal ou rotas seguras que possam ser usadas para este propósito. Simplesmente não há alternativas. E por este motivo, as pessoas que pretendem chegar ao Reino Unido aglomeram-se na região de Calais e Dunkirk, no norte de França, onde a distância marítima é menor entre França e o Reino Unido e onde é possível fazer a travessia terrestre através do Eurotúnel. Uma das perguntas que nos colocaram foi relativa às condições que migrantes e refugiados enfrentam aqui. Porque muitas pessoas acreditam que, por estarmos em França, em plena União Europeia, as condições em que estas pessoas vivem são melhores. Infelizmente, é uma falácia. Os milhares de refugiados vivem em acampamentos improvisados, em tendas, no meio do mato, sem acesso, obviamente, à eletricidade e, na maioria das vezes, também sem acesso à água. Acho que a grande diferença que se sente aqui, relativamente a locais como a Sérvia ou a Bósnia, onde temos também esta experiência de terreno, é que aqui há bastantes mais organizações que apoiam esta população. No campo em que estamos a trabalhar, há uma organização que diariamente serve comida quente, chá e café. A organização com a qual nós estamos a colaborar, a Mobile Refugee Support, distribui bens como roupa, tendas, sacos-cama, tem um sistema de carregamento de telemóveis e powerbanks e também estão cá os Médicos do Mundo e outras organizações que prestam outro tipo de apoio e respondem a outro tipo de necessidades. Nada disto é um apoio governamental, também acho que é importante referir, são tudo organizações não governamentais, muitas delas do Reino Unido, que trabalham aqui e que amenizam um pouco as condições que migrantes e refugiados enfrentam. Naturalmente que, como em todos os campos de refugiados na Europa e no mundo, o inverno é uma altura particularmente delicada. Habitualmente, aqui nesta região, o governo disponibilizava alojamento temporário para os migrantes e refugiados quando as temperaturas desciam muito,
Contudo, este ano esta resposta foi inexistente, em 2020, 2021, e como sempre a justificação foi a pandemia. Portanto, estas pessoas passaram o inverno em tendas, apesar da neve e da chuva constantes. Mas o drama que se vive em Calais e Dunkirk não se fica pelas condições em que as pessoas vivem. Uma das grandes problemáticas a que assistimos aqui na região de Calais e Dunkirk é o assédio constante aos migrantes e refugiados que vivem nos acampamentos informais e que diariamente são alvo de despejo e destruição dos seus bens por parte da polícia francesa. And they are discussing here with us every day. They say go there, it's like fucking police. Os despejos são bastante frequentes, ocorrem habitualmente pela manhã e muitas vezes a polícia destrói inúmeros campos num só dia. Os testemunhos falam de polícias de cara coberta e uniformes pretos que perseguem refugiados e os expulsam das suas tendas, forçando-os a deixar para trás todos os seus bens, roupa, sapatos, cobertores, comida. Depois da expulsão dos migrantes e refugiados, todos estes bens são destruídos por tratores. De acordo com a Human Rights Observers, uma organização que monitoriza estas ações de despejo no norte de França, só em 2020 ocorreram pelo menos 1058 despejos na região de Calais e Dunkirk, uma média de quase 3 por dia. Isto significa a destruição de milhares de tendas, sacos-cama, cobertores e a única forma de abrigo que migrantes e refugiados têm disponível. As evidências que nos chegam através de inúmeros vídeos e testemunhos revelam a constante violação de direitos humanos durante as operações policiais, incluindo o uso excessivo de força. Os relatos de violência policial incluem menores atacados com gás lacrimogéneo, tendas com refugiados no interior a serem arrastados por tratores, entre inúmeros casos de desrespeito e agressão. Estes despejos constantes são parte de uma política do governo francês de repressão e tortura. Cada despejo obriga as pessoas que moravam naquele campo a procurarem um novo local com acesso à água, alimentação e cuidados de saúde. Apesar das múltiplas denúncias destas práticas abusivas e violentas por parte da polícia, as autoridades afirmam que esta metodologia permanecerá ativa. E esta não é uma prática recente. De facto, nos últimos 3 anos, os despejos têm acontecido numa base diária. Cada acampamento pode ser despejado a cada 48 horas, incluindo fins de semana e feriados, deixando as pessoas numa constante incerteza se terão um local para dormir nessa noite. Isto acontece durante todo o ano, incluindo no inverno, ainda que as temperaturas sejam negativas. Para terminarmos aqui esta pequena partilha sobre o que se passa no norte de França, vamos responder a mais uma das perguntas que nos colocaram e que foi: como é um dia típico no campo para nós e para os refugiados? Para um refugiado, acho que o dia se faz muito à volta do convívio e das atividades diárias como cozinhar. Infelizmente, neste campo, como na maioria dos campos pela Europa fora, não há atividades educativas ou lúdicas a que as pessoas possam recorrer. Para os voluntários, um dia típico começa de manhã, com a ida para a warehouse, onde separamos roupas, cobertores, tendas, sacos-cama e outros bens que as pessoas vão doando. Ao início da tarde vamos para o campo, onde diariamente fazemos distribuição de roupa e outros bens essenciais. A Mobile Refugee Support, que é a organização com quem estamos a trabalhar aqui, tem um projeto muito simples, mas extremamente útil, que é o carregamento de powerbanks e a disponibilização de uma estação de carregamento de telemóveis. Os refugiados naturalmente não têm acesso à eletricidade no campo, e, portanto, o telemóvel é um bem essencial para eles. Permite ter luz à noite no campo, falar com a família e amigos, ver a meteorologia, ver o tamanho das ondas para perceberem quando podem ou não fazer a travessia, entre tantas outras coisas. Para além disso, a Mobile Refugee Support também faz distribuição de tendas e sacos-cama sempre que o campo é despejado. Portanto, isto é uma componente essencial porque, caso contrário, estas centenas de pessoas ficariam sem qualquer tipo de abrigo. Quando terminamos a distribuição de roupas, a recolha e a devolução de powerbanks, e nos dias em que há despejos por parte da polícia, então a distribuição de tendas e sacos-cama, ficamos sempre um pouco mais a conviver com as pessoas, porque acreditamos que é muito importante esta componente social do nosso trabalho, a criação de uma ligação com a comunidade, de uma amizade e uma relação interpessoal com os migrantes e refugiados com quem trabalhamos diariamente. O final do dia perfeito, eu diria que é quando somos convidadas para um chá, nas tendas, à volta de uma fogueira improvisada,
Ainda no outro dia falava disto com os meus amigos e como gostaria que todas as pessoas tivessem a oportunidade de passar um serão num campo destes, porque as condições que nos rodeiam são terríveis. Os refugiados e os migrantes vivem em tendas, sem acesso à água e eletricidade. E no momento em que gravo esta mensagem, apesar de ser primavera, as temperaturas rondam os 5 graus durante a noite. E as pessoas partilham connosco histórias de como têm dores de frio à noite, como aquecem água durante 1 hora na fogueira para poderem tomar um banho. E apesar de tudo isto, estas pessoas, que são oriundas de países como Irão, Iraque, Síria, Afeganistão, enfim, tantos países contra os quais nós ainda temos tanto preconceito e intolerância, apesar das terríveis condições que elas enfrentam, apesar da carga emocional e traumática que muitas vezes transportam, estas pessoas acendem uma fogueira, aquecem um chá e convidam-nos para sentar e conversar. E conseguem transformar este lugar que é tão mau num lar. E eu gostava muito que as pessoas, principalmente as que teimam em insistir que os refugiados são uma ameaça, pudessem sentar-se à volta destas fogueiras e receber um pouco da infinita amabilidade e acolhimento que estas pessoas têm para nós e que nós, a Europa, não temos para elas. O episódio está a chegar ao fim. Antes de me despedir, gostava de agradecer a todas as pessoas que participaram na nossa campanha de angariação de bens, a campanha Agasalha. Para quem não sabe, esta campanha acontece todos os anos e este inverno os bens recolhidos foram distribuídos aqui no norte de França e as centenas de meias, cachecóis, luvas e gorros que angariámos estão agora a aquecer um pouco mais os migrantes e refugiados que vivem aqui nestas condições tão precárias e, portanto, muito obrigada a todos aqueles que fizeram parte desta campanha. Espero que tenham gostado deste episódio e até à próxima! والله هو فيديو كناردي شو شاد نقرا يا تكارد قلب الدسم اما كارد ما لكارد قلب انا ممير بجي ولا اخبرم تكارد لكارد يستريج لكارد يستريج قبل هويك لا فرنسا خلينا ايش انا رايح